diz assim: (9:2) todos partilham o mesmo destino comum, o justo e o ímpio, o bom e o mau, o puro e o impuro, o que oferece sacrifício e o que não os oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com aquele que também não faz. Êxodo capítulo de número 33, por favor. Êxodo 33. Quero louvar a Deus pela presença dos irmãos que há muito tempo não via. Irmão Pedro, Pedrão, Aline, a nossa querida irmã Marlene, Deus abençoe. Nós na casa do Senhor, e esta casa é o lugar de morada do Altíssimo. Quem achou Êxodo capítulo 33? Versículo número 10. Diz assim: quando o povo via a coluna de nuvem parada na entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, com quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste conduzir este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que essa nação é teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés declarou: se tu não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pedes, porque tenho me agradado de você e conheço pelo teu nome. Amém. Queridos, é tão bom ser conhecido por Deus. Eu estava conversando com Deus ontem à noite, que nós estamos dentro de um propósito que nós começamos na quarta-feira, e esse propósito fala de mergulhar na presença, porque nós entendemos que estamos vivendo um momento tão importante para buscar a presença de Deus, que parece que as pessoas não estão se preocupando. E às vezes eu fico me perguntando: será que as pessoas sabem o que é o favor? Será que elas sabem o que é a presença? Porque o favor nem sempre diz que Deus está com você. Olha o texto que nós lemos de Eclesiastes. Diz que as coisas acontecem para todos, tanto para os bons quanto para os ruins. Você vê que na discussão de Deus com Moisés, Deus estava exigindo de Moisés e daquele povo, dizendo: não, eu vou levar esse povo para o outro lado, para a terra que emana leite e mel. E Moisés começou a discutir com Deus: Senhor, mas eu não quero só o favor. Porque você vai encontrar pessoas que estão recebendo o favor de Deus, mas não quer dizer que ela tem a presença.
dizer nada. Você pode até ver no texto aqui do versículo de número 16, quando ele diz: como saberá que eu e o teu povo podem contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim? Ou seja, a presença de Deus não é distinguida pelas coisas. A presença de Deus nunca vai ser distinguida pelo que a gente tem. A presença de Deus sempre vai ser distinguida pelo que as pessoas vão ver em nós. Porque nós estamos vivendo um mundo onde todos se parecem. Não tem ninguém aqui que não... Esses dias eu estava no Recife e alguém chegou e me viu com o pastor Jonas e disse: você parece irmãos, vocês dois. Eu disse: somos irmãos em Cristo, não temos nada a ver, mas nós nos parecemos. Mas o bom não é isso. O bom é fazer o que acontecia com Eliseu, que quando ele ia passando pela cidade, uma mulher viu e disse: este homem é um homem de Deus, porque viu nele não favor, porque ele não tinha nada. O que é que Eliseu tinha? Eliseu não tinha nada. Eliseu era um profeta que não trazia nada de específico. E o que ele trazia era uma presença de Deus que o distinguia de todas as pessoas. Você já pensou você entrar num lugar e mesmo se você dizer que você é, logo as pessoas dizem: a paz do Senhor, mesmo quando você está vestido não como um pseudo-cristão. Imagine você chegar num lugar e todo mundo olhar para você e dizer: você é crente. Não é porque você disse que você tem, não é porque você mostrou o seu carro, não é porque você mostrou as suas conquistas, é porque Deus falou, mostrou. E Moisés estava preocupado com isso. Moisés estava preocupado com isso. E você vai ver isso na vida de muitos homens. A partir de Gênesis você vai ver isso na vida de José. A Bíblia diz que onde José chegava, ele se destacava. Foi vendido, chegou na casa de Potifar, em vez de ser aquele homem que cuidava, que roçava, se tornou gerente das coisas de Potifar. Se tornou um homem que administrava os bens de Potifar. Não era porque ele trazia um bem, porque ele foi vendido como escravo. Preste atenção, quem traz a presença de Deus, ele se destaca naturalmente. Porque a presença de Deus é mais do que o favor dele. O favor dele está com todo mundo. O sol nasce para os bons e para os ruins. As coisas dão certo para todo mundo. De vez em quando você vê aí um sortudo ganhando na Mega Sena, e aí você vai dizer: foi Deus que o ajudou? Ou a sorte, ela está na vida do ímpio e do que não é ímpio? Às vezes, o que nós estamos prestando atenção é que as pessoas querem mostrar quem elas são em Deus pelo favor. E não é o favor que faz as pessoas serem de Deus. Porque o favor de Deus pode acompanhar qualquer um. As coisas que você tem conquistado podem não demonstrar Deus na sua vida. Porque a presença de Deus é muito maior do que isso. A presença de Deus é melhor do que a prata e do que o ouro. A presença de Deus é melhor do que qualquer relacionamento. Um relacionamento com Deus é melhor. A Bíblia chega a dizer que na presença do Senhor até a tristeza solta de alegria. Olha o que a presença do Senhor é capaz de fazer. Agora eu lhe pergunto, quantas pessoas que têm tido resultado, mas vivem tristes? Quantas pessoas que até têm grandes resultados, mas estão tristes agora? Eu estava ouvindo uma reportagem falando sobre Eike Batista, e alguém disse que ele está deprimido, mas ele ainda é dono de alguns milhões de reais. Ele é dono de muitos milhões, mas ele está deprimido, ele está triste, ele está angustiado. Ele teve um favor, como todo mundo teve,
mas ele não tem a presença. Então, por não ter a presença, ele não tem a alegria, porque na presença do Senhor até a tristeza salta da alegria. A presença de Deus com José era mostrado pela misericórdia que as pessoas tinham com ele, pelo favor que as pessoas tinham, pelo cuidado que as pessoas demonstravam, pelo que representava. Isso está lá em Gênesis capítulo 39, no versículo 21, que mesmo ele na prisão, ele se tornou ali chefe do carcereiro, ele se tornou chefe dos presos. Ele estava ali, a presença do Senhor estava com ele, porque preste atenção, a presença do Senhor pode não afastar de você a circunstância, mas a presença do Senhor pode te livrar no meio da circunstância. Eu vou repetir: a presença do Senhor pode não te livrar das circunstâncias, mas a presença do Senhor, ela está contigo no meio das circunstâncias. O Senhor diz: eu passarei contigo pelo vale da sombra da morte. Deus não quer te deixar, a presença de Deus quer te acompanhar, mas às vezes nós nos contentamos com o favor. No versículo 1 do capítulo 33 de Êxodo, Deus diz assim: sai deste lugar com o povo que você tirou do Egito. Não foi ele, foi Deus, mas tudo bem. Vá para a terra que eu prometi em juramento a Abraão, Isaque e Jacó. Dizei: eu darei a sua descendência, e mandarei à sua frente um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hetitas, os fariseus, os hebreus, os heveus, os jebuseus. Vão para a terra onde mana leite e mel com fartura, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado. Preste atenção, Deus está dizendo: vocês são um povo obstinado, mas eu vou dar favor para você. Preste atenção, ele está dizendo: você é um povo de dura serviço, mas o meu favor não vai deixar de acontecer. Então preste atenção, querido, eu quero chamar a sua atenção. Você pode estar vivendo uma vida enganada, porque você tem favor, mas você não tem a presença. Você pode até ter um anjo que vai favorecer a tua caminhada, que vai te dando algumas conquistas, mas olha, Deus está dizendo: esse povo vai ter um favor, eu vou dizer, eu vou fazer o que eu prometi, mas se você perceber, ele diz: eu não vou. Irmão, se nós não melhorarmos, o que eu ouvi hoje em várias igrejas, que eu assisti a alguns cultos, e eu percebi que alguns estavam falando a mesma coisa. Pastores de igrejas grandes pregando a mesma coisa, falando a mesma coisa. Eu disse: será que o Senhor tem alguma coisa hoje? Falando da presença do Senhor, da falta da presença no meio da igreja, falando da ausência do Deus, onde as pessoas têm muito dos seus enfeites. E ele vai aqui dizer: manda esse povo largar seus enfeites, porque enfeites é tudo aquilo que nós adquirimos para melhorar a nossa aparência. Enfeite é tudo aquilo que a gente põe como um ornamento. Minha mulher, antes de vir para cá, botou um brinco e disse: o que é que você acha desse brinco? E eu disse: tá bom. E ela está ali, um enfeite bonito. E algumas que talvez passou com uma base, um batom, jogou aí uma coisa melhor, um pó diferente, um lápis nos olhos. Isso todos são enfeites. Melhora a aparência, sim ou não? Melhor aparência, mas eu lhe pergunto, e o interior? Mas as pessoas estavam tão preocupadas, e os enfeites representam os favores. Deus vai cobrar lá na frente que nós vivemos de muitos enfeites que adquirimos, que foi Ele que nos deu. Porque os enfeites que o povo de Israel usava, foi Ele que deu quando o povo saiu do Egito, lá em Êxodo capítulo 14, capítulo 12. Quando eles saíram do Egito, a Bíblia diz que eles pediram prata e ouro, conforme o Senhor disse, e eles levaram.
Mas agora no capítulo 32, Deus está dizendo: esse povo que fez com os enfeites deles um Deus, um bezerro de ouro, o adorava. Agora Deus está dizendo: esses mesmos enfeites que eles fizeram para construir um bezerro, eles agora vão ter que tirar para andar na minha presença. Esse mesmo enfeite que eu dei, esse mesmo favor, porque essa prata, esse ouro, foi o favor que eu dei para eles. É o meu favor. E eles agora vivem contentes com o meu favor, mas não estão preocupados com a minha presença. Eles hoje moram em casas boas, hoje eles moram em tendas fabulosas, eles hoje têm uma coluna de fogo, eles hoje têm uma nuvem, eles hoje têm muito favor, mas ele tem pouca presença. Eles são um povo cheio de enfeites. E ele diz: não, mas eu ainda vou continuar. Só que tem uma coisa: eles vão obstinados, mas não vão ter a minha presença, porque a minha presença não está nos favores. Minha presença é diferente dos favores. Nós estamos vivendo uma igreja cheia de favores, cheia de enfeites. Nós estamos vivendo uma igreja onde a gente está tão preocupado com as nossas aparências, que às vezes a gente esquece do nosso interior. A gente está tão preocupado com a próxima roupa, com o próximo calçado, que a gente esquece da presença. A gente está tão preocupado com o próximo trabalho que vamos fazer, estamos tão preocupados com as coisas que estamos vivendo, que estamos esquecendo da presença. Era tão bom quando alguns anos atrás o culto era celebrado pela presença. A presença era mais importante do que as coisas. Por favor. Versículo de número 3. Ainda diz do capítulo 33: vão para a terra que mana leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Preste atenção, eu quero chamar sua atenção. A presença de Deus é perigosa para aqueles que só querem o favor. Às vezes a gente clama: Senhor, eu quero tua presença. E Deus olha e diz: rapaz, mas tu é tão obstinado que a minha presença é tão poderosa que pode matar qualquer um por um simples pecado que tenha. A presença de Deus é perigosa, irmãos, principalmente quando nós estamos vivendo uma vida obstinada, uma vida quando não estamos vivendo para agradar a Deus, apenas para agradar nós mesmos. Tem pessoas que vêm na igreja e acham que só o fato delas estarem conquistando alguma coisa, elas esquecem de Deus. Elas acham que Deus está nas coisas, no favor. Versículo 4: quando o povo vê essas palavras terrível, começou a chorar, e ninguém ousou ir em frente, ninguém ousou enfeites algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado, e se eu for com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirai os vossos enfeites, e eu decidirei o que fazer com vocês. A presença de Deus é perigosa, mas a presença de Deus é perigosa para aqueles que não querem obedecer. A presença de Deus é perigosa para aquele que não se rende a Deus. A presença de Deus é perigosa para aquele que não se curva para o adorar. A presença de Deus é perigosa para aquele que não reconhece que Ele é poderoso. A presença de Deus é perigosa para aquele que não consegue admitir que sua vida e as coisas que ele tem só existem por causa de Deus. A presença de Deus é perigosa porque ela pode trazer para qualquer um ser humano que no coração dele tem um desvio de sua conduta em adoração a Deus, a morte.
Você vai ver isso quando os filhos de Arão apresentou para Deus um fogo estranho. Eles pegaram fogo porque eles achavam que qualquer fogo acendia o fogo da casa de Deus. Então eles foram e pegaram fogo lá, porque o fogo havia apagado e só o sacerdote podia acender o fogo. E eles então disseram: daqui que a gente espera o sacerdote para acender o fogo, passou o horário do sacrifício. Então eles foram lá, pegaram um fogo estranho e levaram na presença do Senhor, e a Bíblia diz que eles morreram fulminados, porque a presença do Senhor não aceita nenhum fogo estranho. Então nós temos que mostrar para Deus, porque todos nós aqui sabemos se estamos sentindo Deus ou não. Todos nós aqui sabemos quando sentimos a Deus, porque quem já teve uma experiência com Deus sabe quando Deus está falando ao seu coração. Quem já teve uma experiência com Deus sabe quando Deus está falando com ele, sabe quando Deus está cobrando ele, sabe quando Deus está querendo tratá-lo. Quem já viveu no santo lugar não quer viver em outro. Quem já experimentou a glória de Deus não aceita viver longe dela. A presença de Deus é melhor do que o favor. E aí Deus disse: eles estão com medo, tiraram os efeitos. Tire mesmo os seus efeitos, porque foi eu que te dei os seus efeitos. Os seus efeitos são meu favor, porque foi eu que te dei quando vocês saíram de uma terra de escravidão e saíram vestidos de príncipe, quando deveria sair descalço como escravo. Foi eu que te dei vestes, foi eu que te dei os brincos, foi eu que te dei os colares. Agora tira isso tudo, porque eu não posso conduzir a minha presença quando você ama mais o meu favor do que a minha presença. A gente percebe, irmãos, que nesses últimos dias nós estamos amando mais os favores de Deus do que Deus. Nós lutamos sempre com os nossos. Eu já falei aqui, vou repetir uma frase que eu disse: Deus só se importa com alguém que se importa com Ele. Eu vou repetir: Deus só se importa com alguém que se importa com Ele. A Bíblia diz que Davi apacentava as ovelhas do seu pai, e ele se importou com o seu pai, com as ovelhas, e ele matou o leão e o urso. Quando Deus olhou e disse: esse é o cara, porque se ele consegue se importar com seu pai, imagine como ele se importaria comigo. E aí Deus manda ele para a batalha, para o campo de batalha. Não mandou ele como um vencedor. A Bíblia diz que Davi foi entregar queijos lá para os capitães, e ele foi levar pipoca para os irmãos. E quando ele chega lá, ele ouve Golias dizendo: ei, dá-me um homem para lutar contra mim. Esse exército do Deus de Israel é um exército fraco. Davi se importou. Davi olhou e disse: quem é esse para acusar, para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é esse? Ele se importa com as coisas de Deus. Aí Deus olhou e disse: eu me importo com você. Irmãos, o que nós estamos vendo é que a igreja não se importa mais com a igreja. A igreja não se importa mais com os céus. A igreja não se importa mais com o reino de Deus. A igreja está aquém. Eu estava assistindo hoje pela manhã um culto da Lagoinha de Niterói, e eles compraram lá um terreno de 10 milhões de dólares. 10 milhões para construir uma igreja para 10 mil pessoas. E aí alguém no meio da igreja chegou e deu um iate. Ele disse: a igreja tem um iate. Aí o povo: aí ele disse: mas para que iate, se não dá para navegar no terreno que a gente tem que construir? Esse iate tem que virar tijolo, cimento. Aí ele disse: alguém ainda se importa. Irmãos, quem não se importa com Deus, Deus não se importa com ele.
Quem não se importa com Deus, com as coisas de Deus, Deus não se importa. Nós estamos vendo que as pessoas não estão mais se importando com as coisas de Deus. É por isso que no livro de Ageu, capítulo 1, você vai encontrar a Bíblia falando que o povo abandonou a casa de Deus e cada um começou a se importar com suas próprias casas. E aí a Bíblia diz que eles buscavam resultados, e eles até tinham resultados, mas os resultados deles não podia fazer nada por eles, porque eles haviam abandonado a casa de Deus. Versículo 2 de Ageu 1 diz bem assim: assim diz o Senhor dos Exércitos: povo, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. E por isso a palavra do Senhor veio novamente ao profeta Ageu: acaso é tempo de vocês morarem em casa de finos acabamentos, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejo onde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem, mas não se aquecem. E aquele que recebe salário, recebe para colocar em um saco furado. O que eu quero dizer aqui para você, irmão, é que aqui demonstra que essas pessoas não estavam se preocupando com a presença. Não era a presença de Deus. Irmão, se eu te perguntar, quantos momentos você tem com Deus? Quantos momentos você tem tirado para buscar a Deus? A face de Deus, a presença de Deus. Quando é que você está sentindo Deus quando você está só, no teu lugar secreto? No momento da tua adoração a Deus, da sua súplica ao Senhor. Você sente a presença de Deus do teu lado. Agora, por favor, não é sentir com emoção, porque sentir com emoção depende do momento e da circunstância. Porque quando as coisas estão boas, a gente ri para Deus, mas quando as coisas estão ruins, a gente acusa Deus. A gente logo diz: Senhor, será que o Senhor não está vendo a luta que eu estou passando? Senhor, eu sou dizimista, eu sou ofertante. A gente logo arruma uma forma de dizer para Deus que Deus está errando conosco. O que Deus quer é nos acompanhar. O que Deus quer é que a presença dele esteja conosco. O que Deus quer, irmãos, é que todos nós sejamos abençoados por sua presença. Talvez seja por isso que é pouco entendido Mateus capítulo 6, versículo 33: busca o reino de Deus e a sua justiça, e você vai gozar das outras coisas. Talvez seja isso um motivo de alguns estarem afligidos, porque nós buscamos as coisas, o favor, mas não temos a presença. E toda vez que a gente vai falar de presença, toda vez que a gente vai falar uma mensagem nesse nível, logo as pessoas se recuam e dizem: não, eu graças a Deus estou bem. Será? Se hoje Deus pedir sua alma, você vai para o céu? Você tem certeza? Se Deus hoje resolver resgatar a igreja amada, a namorada, qual o nível de relacionamento que você tem com o noivo? Se Deus hoje decidir arrebatar só a tua vida, será que Deus te levará para o céu? Como lá na parábola do Lázaro e do pobre, do Lázaro pobre e do rico, que a Bíblia diz que quando Lázaro morreu, os anjos do Senhor foram logo de imediato e levou ele para o céu. Mas quando o rico morreu, logo os demônios pegou ele e levou para o inferno. Quem será que vai nos pegar na hora da nossa morte? Quem será que será a nossa companhia na hora que morrermos? Quando
nós temos a presença de Deus, a circunstância, a gente não fica procurando entender as circunstâncias, porque a gente sabe que na presença do Senhor tudo é favorável. Samuel teve a presença do Senhor quando o Senhor chamou ele, quando ainda criança, e disse: Samuel, Samuel. E ele correu para Eli e disse, isso está lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 26. E ele correu para Eli e disse: eis-me aqui. E ele disse: eu não te chamei não, quem está te chamando é a presença. Mas olha, irmãos, para quem a presença foi atrás? A presença foi atrás de alguém que sabia obedecer os seus sacerdotes, alguém que não ficava dizendo eu também ouço. Não, ele foi lá, ele ouviu, era Deus chamando. Mas em vez dele dizer Senhor, eis-me aqui, ele foi consultar o seu sacerdote e disse: parei, gente, o Senhor me chamou? Não. E Deus chama de novo e ele volta lá: o Senhor me chamou? Não. Quantas vezes Deus o chamasse, ele iria até o sacerdote. Sabe por quê? Porque ele sabia que a presença do Senhor estava na vida dele chamando, e porque ele obedecia. Olha para Moisés, e nós lemos aqui que quando Moisés, a tenda do Senhor era visitada pelo Senhor, o povo ficava do lado de fora, mas a Bíblia diz que Josué estava do lado. E quando Moisés morre, quem é que Deus vai procurar? Quem é que Deus vai procurar? Porque parece, irmãos, que virou uma balela. Hoje o diabo já sabe, ele entrou em lugares a fim de roubar a autoridade. Nós já estamos vendo que os filhos já não respeitam mais os pais. A sociedade já não tem mais respeito por político, porque parece que todos se tornam igual. E agora a corte maior do Brasil, os juízes também já não tem mais o respeito do povo. Aí vem para a igreja, as autoridades da igreja também já não tem mais o respeito. Só que lá em Romanos capítulo 13 o Senhor diz que nós temos que respeitar as autoridades, porque todas elas foram constituídas por Deus. Como é que Deus pode dar a tua presença a você se você não respeita a presença daquele que Deus colocou para guiar? Como é que Deus pode dar a presença dele para um filho se ele não consegue obedecer os seus pais? Como é que Deus pode dar a presença dele para uma pessoa que não consegue obedecer àquele que Deus o constituiu sobre a vida deles? A presença de Deus é perigosa para aqueles que são obstinados, para aqueles que têm coração duro, cabeça dura, pescoço duro, aqueles que não conseguem dizer sim para Deus, aqueles que não conseguem dizer não para o mundo. A presença de Deus, ela está com aquele que consegue ouvir sua voz, e ouvindo a voz dele, sabe a quem recorrer para se orientar. Deus era com Samuel, porque Samuel era um homem que obedecia ao seu sacerdote, mesmo estando ele, a Bíblia diz que ele era um homem que tinha pouca visão, e os seus filhos eram filhos de Satanás. Mas mesmo assim Samuel obedecia, porque era a presença de Deus que Samuel buscava. Eu sei que você tem, muitos nesse lugar têm sonhado com a presença de Deus, mas a questão é, se estamos buscando a presença de Deus, por que então não estamos fazendo aquilo que Deus está nos mandando? Se queremos tanto essa presença, por que então não estamos obedecendo? Se queremos tanto que o Senhor nos visite, se clamamos tanto por um avivamento, por que então nós não nos colocamos à disposição de Deus, como Samuel disse para Deus quando ouviu a sua voz: eis-me aqui, Senhor, envia-me aqui, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Alguém que ouve a Deus é alguém que quer a sua presença. Nós vimos uma igreja que não para ouvir, não está preocupado
em proteger aquilo que atrai a presença. Sabe o que é que atrai a presença de Deus? Sabe o que é que atrai a presença de Deus, irmãos? Perdão, arrependimento. Sabe o que é que atrai a presença de Deus? Obediência. Sabe o que é que atrai a presença de Deus, irmãos? Desejo de buscar. Nós vemos que a presença de Deus era com Esther. No livro de Esther, capítulo 2, versículo 15, a Bíblia diz, chegando a vez de Esther, a Bíblia diz que Esther foi escolhida a rainha no meio de muitas mulheres. Agora eu lhe pergunto, ela foi escolhida porque ela era uma top star? Uma modelo? Uma Gisele Bündchen? Você acha que é porque ela era uma cheia, cavalo? Você acha que ela tinha alguma coisa especial, ou que ela tinha na presença? Ela tinha presença porque ela obedecia ao seu tio. Ela amava o povo de Israel, e ela não estava disposta a ver o povo de Israel ser massacrado por alguém que o odiava. Irmão, nós temos muitos inimigos lá fora para arrumar os inimigos dentro da igreja. Nós temos tantos inimigos lá fora para arrumar mais um dentro da igreja. Nós temos tantos inimigos, irmãos, tantas pessoas que não nos ouvem, para arrumar mais alguém para não nos ouvir. E o pior é que quando alguém ouve a minha voz, talvez fique achando que eu estou fazendo isso para tentar ferir, macular a alma dela, quando na verdade eu estou tentando salvar a vida dela. Eu estou me esforçando para salvar. Eu estou me esforçando para que ela seja de Deus de verdade. Mas ela prefere se tornar um anti-ouvinte ou alguém que não gosta de ouvir. Mas graças a Deus, para tudo tem um tempo determinado. Para tudo tem um tempo determinado. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há um tempo que a gente pode estar, e há um tempo que a gente não está. Quando a Esther se torna rainha, então ela descobre que Deus havia estado com ela. A presença de Deus estava com Daniel. Em Daniel capítulo 1, a Bíblia diz que Daniel encontrou favor nos príncipes eunuco, que não permitiu que ele se contaminasse pela comida que ali era servida. Daniel se tornou um campeão. Deus encontrou nele um espírito diferente. Deus encontrou em Daniel algo diferente, porque Daniel dispôs no seu coração em não aceitar o que o diabo estava dizendo. Ele já estava escravo. Ele já era escravo. Se vai comer uma comida de escravo ou não, tanto faria. Ele poderia dizer: Deus já me entregou na mão dos meus inimigos, porque agora eu vou me importar e me manter fiel a Ele. Mas o que Daniel queria era a presença de Deus. E aí esse é o problema de muitos de nós, porque no meio da nossa luta dizemos: ah, Deus já me deixou, desculpa a expressão, não é acadêmica, Deus já me deixou me ferrar mesmo. E o que é que faz? Já estou ferrado. Então tanto faz viver uma vida íntegra como não. Daniel poderia dizer: eu já estou preso mesmo, eu já não tenho mais minha liberdade, tanto faz. Mas a Bíblia diz que ele manteve fiel, porque a presença do Senhor mantém aqueles que o acompanham em fidelidade ao que ele diz. Ele se manteve fiel. Ele disse: eu não vou me contaminar, eu não vou mergulhar nos manchares de Satanás, eu não vou querer os manchares do diabo. Eu tenho Deus. E o fato de eu estar preso, estar numa ruína, não me dá o direito de eu agora abandonar a presença dele. O que nós estamos vendo é que a igreja
por causa da sua luta, abandonaram e deixaram se contaminar pelas comidas oferecidas a Belsazar. Daniel continuou íntegro e se tornou ministro de um império, mesmo sendo escravo, porque a presença do Senhor estava com ele. Aleluia. Às vezes a gente olha e a gente percebe que as pessoas estão desistindo da presença de Deus, porque elas vivem os fracassos delas. Abraão recebeu a presença do Senhor quando Deus disse: sai da sua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão saiu, e Deus foi com ele. E Deus aparece para Abraão em Gênesis capítulo de número 18, versículo 13, disse o Senhor: se agora tenho achado graças aos teus olhos, não falte, te peço, por teu servo. Não deixe de estar comigo. Você vê que aqueles que andaram com Deus, as dificuldades não tiraram a presença de Deus dele. Você vê que aqueles que amavam a presença de Deus, as lutas não roubaram a presença de Deus. Você vê que não eram os favores. Você vai ver Daniel preso, você vai ver Davi tendo que lutar, sendo perseguido, mas não abandonou a presença de Deus. Você vai ver Esther sendo uma filha de um escravo, se colocando à disposição, arriscando a própria vida para a presença de Deus. Eles sabiam o que é a presença, que a presença não te tira do sufoco, mas está com você no meio do sufoco. A presença de Deus te promove num lugar onde ninguém te daria nada. É só você ver quantas pessoas construíram a Torre de Babel. Eles estavam ali construindo a Torre de Babel, e Deus desceu ali para ver, lá em Gênesis capítulo 11. Deus foi lá para ver, e quando ele chegou lá, disse: esse povo tem um só pensamento, um só objetivo. Veja, a unidade daquele povo fez Deus descer, porque a presença de Deus vem para o lugar quando as pessoas estão unidas para fazer um projeto, mesmo que seja dele, mas quando há união, o Senhor envia a bênção e ali a vida para sempre. Por isso que eu estou dizendo que hoje as igrejas, as pessoas não se preocupam com a igreja, e Deus não se preocupa com eles. E o pior é que uma mensagem dessas pessoas não conseguem ouvir. Elas não conseguem porque elas acham que estão bem. Ela não vê isso como um sinal de alerta na vida delas, de um Deus que está querendo salvá-lo, mas não pode fazer nada por causa da dura serviço e diz: continue andando, favor você vai ter, agora eu não te prometo que vou te salvar. São pessoas que muitas das vezes esquecem do dia da visitação, quando o Senhor visitou pela primeira vez. Esqueceram que Deus é capaz de cumprir o que Ele disse. Quando nós olhamos a história da presença do Senhor, ela aumenta na vida de Abraão, quando Abraão encontra graça diante dos olhos do Senhor, e agora ele está diante de uma morte, e ele recebe ali o favor de Deus, quando ele diz descaradamente, desculpa a expressão: essa mulher não é minha esposa, é minha irmã. E ele não mentiu, que na verdade ele havia casado com um dos seus parentes. Mas ele não disse que era esposa. Quando você vê Deus entrando lá no quarto, antes do rei tentar alguma coisa com Sara, Deus vai lá e diz: não toque nela, porque a minha presença acompanha os meus. E você vê que Deus vai lá, e o rei sai de lá assustado e diz: você é louco, o Deus de Israel me visitou e ia me matar, porque você mentiu para mim. Irmãos, a presença de Deus é maior e é melhor do que qualquer livramento de morte, porque Jesus disse: aquele que morre crendo em Cristo tem vida, mas aquele que morre sem Cristo não tem nada. É a presença do Senhor que é mais importante para a gente.
presença do Senhor. As coisas, o favor de Deus é bom, mas a presença dele é o que Moisés pedia. Deus mostrou para Moisés, e Deus disse para Moisés: mas olha, eu vou, mas esse povo tem que tirar os enfeites. Vamos tirar essa máscara, irmão. Às vezes a gente se pinta de religiosos, chegamos na igreja com cara de santos, mas não somos nada, porque no fundo nós sabemos que o que fazemos não tem nada a ver com o reino. Não estamos dispostos de fato a buscar a presença de Deus. Nós estamos muito mais pelo favor, porque até a salvação é um favor. Muitos de nós não adoramos porque amamos a Ele. Muitos de nós adoramos porque queremos ser salvos e não porque o amamos. Muitos de nós, irmãos, estamos nas igrejas cantando porque queremos a salvação e não porque somos apaixonados por Ele. Não porque amamos Ele e não vivemos sem Ele. Ele é o nosso ar, o nosso respirar. Ele é a nossa alegria. Ele é o primeiro da nossa vida. Não! Viemos para a igreja porque queremos o favor da salvação e não queremos o favor da presença, de tê-lo, de amá-lo, de venerá-lo, de obedecê-lo, de cumprir o que Ele manda. Nós queremos a salvação, por isso que às vezes cantamos. Nós queremos a salvação, por isso que às vezes viemos à igreja. Nós queremos a salvação, por isso que às vezes fazemos algumas coisas. Olhe para você, por favor. Se você ama, eu nunca vi alguém que ama que não quer estar do lado. Nós estamos chamando a igreja para 21 dias de buscar a presença, e tem alguns que nem se importaram. Alguns vão dizer: eu não sabia, mas eu botei lá no grupo. As pessoas não se importam em amar a Deus, ela não se importa com a salvação, ela não se importa, ela não ama a Deus acima de todas as coisas. As pessoas estão à busca do favor de Deus. Você vê isso em Êxodo capítulo 3, 21, quando Deus diz a Moisés: Moisés, eu vou dar favor a esse povo. Em algumas traduções eu vou dar graça, em outras eu vou dar merecer. Esse povo não vai sair vazio, e ele sai com prata e ouro. Eles saíram da escravidão do Egito e eles saíram ali e esqueceram de Deus, porque ele estava pelo favor e não pela presença. Eu queria que você voltasse para sua casa pensando: você ama a Deus? Você ama a Deus? Porque quem ama a Deus se importa. Quem ama a Deus se importa com o sacrifício dele. Quem ama a Deus se importa com a cruz. Quem ama a Deus se importa com as almas. Quem ama a Deus se importa com quem está do seu lado. Não é egoísta. Quem ama a Deus, irmãos, quer ver as coisas do reino de Deus bem, luta para que tudo esteja bem. Quem ama a Deus, irmãos, não abandona os seus. Você vê que Moisés disse, versículo 7 do capítulo 33, Moisés costumava montar sua tenda do lado de fora do acampamento, e ele chamava a tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Veja, onde era que Moisés armou a tenda? Fora do acampamento.
para quem quisesse ir adorar o Senhor, fosse para fora. Agora, hoje nós temos a igreja é dentro da sua casa ou fora dela? A igreja é fora. Moisés fez uma tenda, e aqui é a inauguração da igreja, para as pessoas irem lá. Eu já falei aqui, irmãos, eu quero a sua salvação. Não fique chateado. Se quiser ficar chateado comigo, problema seu também. Não muda nada. Eu já tenho muitos que estão chateados. Não muda muita coisa. Eu quero ter Deus do meu lado. Então eu tenho que falar, porque eu não quero pagar o preço. O que nós estamos vendo é aquelas pessoas abandonarem o lugar de encontro. Porque todos nós aqui sabemos que nas nossas casas a gente não consegue falar com Deus como conseguimos na igreja. A maioria sabe que você só lê a Bíblia quando vem na igreja. E às vezes quando chega na igreja quer ler a Bíblia toda, porque não tem tempo de ler em casa. Se a gente não consegue servir a Deus no lugar onde Ele marcou, Moisés faz isso. Versículo 8 diz: e sempre que Moisés ia lá, todo o povo levantava e ficava de pé na entrada da sua própria tenda. Eu acho que isso deve ser igreja atual. Porque quando a gente resolve levantar um clamor na igreja, cada um quer ficar nas suas próprias casas. Quando a gente quer fazer algo diferente, vamos clamar, vamos fazer 3 dias de busca de presença, irmãos. Se brincar, só tem meia dúzia. Mas alguns vão dizer: eu estou intercedendo em casa pela igreja. Versículo 9: assim que Moisés entrava, uma coluna de nuvem descia e ficava na entrada da tenda. E quando o Senhor falava com Moisés, uau! Quando o povo via a coluna da nuvem parada, entrada na tenda, todos prestavam adoração em pé, cada um na entrada da sua própria tenda. Moisés tinha presença, e lá tinha uma coluna de fogo. Mas na casa dos outros tinha. Onde é que tem uma coluna de fogo? Onde a presença de Deus estava. Irmãos, se você quer ser acompanhado por a glória de Deus, você tem que buscar a presença do Senhor. Nós não estamos vivendo, irmãos, eu todo dia falo isso, porque como eu viajo muito, tem hora que eu estou no avião e dá pânico, irmãos. Tem hora que eu viajando de ônibus, entro no ônibus, aí um acidente na frente, aí uma passa lá, tem um montão de gente morta, e a gente fica olhando. Então eu corro risco de vida, mas não é pouco, não é muito. Então eu tenho que estar bem, eu tenho que olhar para Deus e dizer: Senhor, acompanhe-me com a tua presença. Porque se eu tiver de partir, eu já vou para a glória. Eu tenho que saber que quem vai me pegar não são demônios que vai me levar para o inferno, mas são anjos que vai me levar para o céu. Irmão, sem a presença não há manifestação de glória. Irmão, não há manifestação de glória sem a presença. Ninguém aqui vai olhar para você e vai dizer: uau, uau, glória a Deus. Irmão, nós vivemos de favores. E eu queria, por isso que eu coloquei na minha chamada: presença e favor. Porque só a presença e o favor é capaz de mudar a nossa história. Vivemos uma geração que está rica de resultado de Deus, mas são pobres da presença. Vivemos uma geração que está satisfeita. Olha, a Bíblia diz: os sinais seguirão os que creres. Os sinais seguem os que creres. Não é as pessoas seguirem os sinais. A presença de Deus é um sinal que te segue. Os sinais seguirão os que crerem. Então você é
seguido pelo sinal. Não você busca sinal. Irmãos, quando você chegar, a glória de Deus tem que invadir. Você tem que ser a coluna de fogo que vai arder, o monte que vai estremecer. Você tem que chegar e a glória de Deus se manifestar. Por isso que Números capítulo 11, versículo 11, Moisés disse ao Senhor: não aflige o teu servo, por motivo, se eu achei graça aos teus olhos, que pusesse sobre mim um peso sobre esse povo. Por favor, ontem à noite eu falava com Deus. Eu agradeço a todos os irmãos que são contribuintes, que estão na igreja quando eu não estou. Eu agradeço a Deus por sua vida. Eu agradeço muito, não é pouco não. Eu digo para Deus: Deus, obrigado, porque o Senhor tem um povo que estão na igreja. Só que eu disse para Deus: mas Deus, está ficando pesado para mim. Está ficando pesado para mim. Estou igual a Moisés. Eu ultimamente tenho orado para Deus como... Irmãos, talvez você não saiba, mas a gente ouve por aí o que fala. Tem pessoas que não nos conhecem, param para falar coisas para a gente. Vi coisas e assuntos que eu digo: rapaz, eu nem sabia. Eu estou no meu brinquedo. Claro que eu fico louco. Eu digo: rapaz, mas a gente fica sabendo tanta coisa que eu nem sei. De pessoas que nem a gente conhece. Mas tudo bem. Mas ontem eu fiz igual a Moisés. Ontem eu disse para o Senhor: Senhor, eu sei, o Senhor tem um povo que eu não sei se... Eu não posso dizer que é meu, mas eu digo que é do Senhor. Que eu estou conduzindo ao longo de 3 anos. Mas está ficando difícil, eu acho, mais para ele do que para mim. Eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. Aí Deus disse assim para mim: não, a minha presença vai contigo. Porque todo dia eu digo para Deus: eu já não sei o que faço. Porque, irmãos, eu não sei. Eu tenho buscado a Deus do meu jeito. Às vezes eu gemo lá com Deus, eu reclamo lá para Ele. Eu digo para Deus: Senhor, o Senhor me conhece. O Senhor me conhece, o Senhor cuida de mim, o Senhor me ama, o Senhor faz tantas coisas por mim. Mas olha, eu tenho feito coisas que eu não faria em outra ocasião. E eu tenho orado a Deus, irmãos. Eu quero que Deus nos envolva com a presença. Só isso. Eu não quero que você me ame, mas eu quero que você ame muito a Deus. Eu não quero que você me tolere. Pode até me tolerar, mas não tolere a presença de Deus. Não venha para a igreja porque você quer dizer que está salvo. Mas venha para a igreja porque você ama a presença dele. Não venha para dizer que você é crente. Estar na igreja não te faz crente, irmão. Isso tem sido para mim um maior sofrimento. Porque às vezes a gente acha que o sofrimento da vida de um pastor é não ver o rebanho na igreja. Não. Eu acho que o sofrimento na vida de qualquer pastor é ver que ele está tentando levar as pessoas para Deus e percebe que as pessoas, algumas não querem. Estou falando algumas. E algumas querem do seu jeito. Deus sabe que eu não sou pastor por dinheiro. Deus sabe. Não sou pastor por dinheiro. Eu até preciso do dinheiro.
mas não sou pastor por isso. Eu até falei com a Patrícia, ela disse: o senhor demorou. Eu disse: Patrícia, para você que vem todo dia para o culto, que tem culto, eu demorei, mas para alguns foi apenas invenção. Aí eu falei para ela: eu tinha tanta conta para pagar, se eu não fizesse isso, eu não pagaria. Porque as pessoas, elas não se importam. Porque eu falei para minha esposa, ela até tem um outro pensamento. Eu falei para ela o seguinte: irmãos, a gente adora a Deus com atitude, a gente adora a Deus com música, a gente adora a Deus de muita maneira, mas a gente só honra a Deus com a finança. É só olhar Provérbios capítulo 3, versículo 9, versículo 10. Honra o Senhor com as primícias da vossa fazenda. Então tem muita gente adorando a Deus com palavras. Isso é adoração, com ação. Mas honrar a Deus, irmãos, só contribuindo. Eu não falo isso porque eu quero que você dizime você oferta. Eu falo isso porque você é apenas um cantor. Porque a presença de Deus, ela se manifesta a partir da honra a Deus. Então eu tenho falado para Deus: eu tenho procurado fazer o meu melhor. Eu procuro estudar para pregar. Eu venho aqui com uma mensagem que eu estudei, está escrito. Eu tenho meu momento em Deus, na minha casa. Eu tenho honrado a vocês. Tenho honrado. Eu tenho desonrado minha casa, minha família. Então ontem eu disse para Deus: Deus, eu não aguento mais. Deus disse: não, a minha presença não é contigo. Porque Deus sabe que eu não estou pelas coisas, que eu tenho em casa uma cama melhor para dormir do que aqui. Em casa eu tenho lá o aconchego das minhas filhas. Eu tenho a alegria da minha neta. Mas eu estou aqui. E a única coisa que eu peço para a igreja é: se envolva com Deus. Só isso. Se envolva com Deus. Se envolva com a presença de Deus. Não é comigo não, é com a presença de Deus. Porque sem ela você não vai. Eu estou só perdendo tempo. E eu não vou ficar mais 3 anos aqui perdendo tempo. Porque a gente tem que chegar aqui, irmãos, e todos nós temos que estar no mesmo objetivo, mas nós não estamos. E eu estou gravando. Tem pessoas que ficam com birra comigo, ficam lutando contra mim, como se eu fosse a causa dos problemas dela. Porque eu tenho uma mensagem dura, mas é dura porque é essa mensagem que Deus quer nos chamar a atenção. Aí fica com birra. Aí quando eu apareço na igreja, some para dizer, não muda nada, irmão. Eu estou buscando a Deus. Eu estou abrindo meu coração. Porque com Moisés eu faço igual Moisés. Esses dias eu falei: se é para continuar assim, é melhor ir embora. Se o Senhor tem como me matar, o Senhor mata. Mas não dá para viver sem a tua presença. E se você não ouvir isso aqui como uma verdade de Deus, irmão, desculpe. Mas eu estou abrindo meu coração para uma igreja, dizendo para você: quando você me odeia, você odeia a Deus. Porque eu estou aqui porque a pessoa que estava não aguentava e pediu para isso. Aí tem por aí alguém dizendo besteiras. Não condiz com a igreja e nem comigo.
Irmãos, eu sou o homem que Deus me deu posse. Deus me deu muita coisa. Eu não tenho problema não. Quando eu abro a boca, Deus me abençoa. Mas eu quero que você mergulhe na presença. A gente está muito superficial, irmão. Você não se importa com a igreja, culto de 4, culto de 6, você nem vem. E nem dá satisfação, porque para você não se preocupa com Deus. Pois eu quero dizer para você, Deus também não se preocupa com você. Você pode até ter as coisas, mas você não tem Ele. O favor de Deus pode estar com você, mas a presença dEle não. Porque Ele quer que a gente se importe com as coisas dEle. Ele quer que a gente busque o primeiro reino. Ele quer que a gente ore. Ele quer que a gente busque. Ele quer que a gente jejue. Ele quer que a gente viva para Ele. Mas a gente vive para nós mesmos. O que Deus quer é a sua atenção. Não é eu que estou querendo não. Não sou eu que quero a sua atenção não. Eu quero a atenção da minha mulher, irmão. E de um montão de amigos que me ligam, que perguntam: e aí, como é que você está? Você está bem? Comeu hoje? Eu tenho amigos de outro lugar que ficam perguntando se eu estou bem. Como é que está a saúde? Quem é aqui que não tem meu número de telefone? Mas quando já ligou para dizer: o senhor está bem ou deixa eu só? Quantos? Eu sou um super-homem? Não, irmão. Eu sou humano. Eu sou humano. Um homem como você, que necessita de atenção. Não é, Pedro? Quem é aqui que não necessita de atenção? Agora eu lhe pergunto: será que Deus também não necessita da nossa atenção? Ou será que a gente só quer o favor dele? Irmãos, favor eu já tenho. Eu disse isso para Deus ontem: Senhor, o favor do Senhor eu já tenho. Eu tenho mais do que a minha capacidade é capaz de me dar. Mas agora eu não sairei, não darei mais um passo se o Senhor não for comigo. Eu não vou dar mais nenhum passo se o Senhor não for comigo. Eu estou chamando, minha esposa veio aqui e disse: meu amor, vamos chamar a igreja para 21 dias de oração pela igreja, para trazer a presença, santificação, para Deus, sabe, irmãos, para Deus nos fazer mergulhar nele. E eu disse: isso é de Deus. Eu já tenho, eu estou buscando a presença. Deus me ama muito, e eu espero que Ele ame você também. Mas Ele me ama muito mais do que você possa imaginar. Deus já me tirou de muito lugar, muito buraco. Vou ler aqui o último versículo para nós olharmos. Versículo 13, Êxodo 33. Foi essa palavra que Deus me deu ontem. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo assim por ti. Lembra-te de que essa nação é o teu povo. Responde, Senhor. Eu mesmo, respondeu o Senhor, eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Que pena que o descanso para Moisés foi ficar na porta da sua bênção. Que pena. Eu não sei o quanto você ama a Deus, eu sei o quanto eu amo. A minha mensagem pode estar chegando no teu coração, você dizendo: não, eu estou bem, eu glória a Deus por você. Mas se essa mensagem chegou no teu coração e você anda aí achando que só porque você tem um favor, você tem uma presença, faça como eu.
Eu não darei nenhum passo se não for com o Senhor. Eu não farei mais nada se o Senhor não for comigo. Então eu estou dizendo para os irmãos, nesses 21 dias de oração, eu estou dizendo a Deus, seja comigo. Porque eu não vou fazer mais nada se o Senhor for comigo. Não vou fazer mais nada se o Senhor for comigo. Eu queria que você tivesse um momento para buscar Deus. Eu sei que toda vez que a gente vem para a igreja, a gente é tão motivado a pedir as coisas a Deus. A gente pede para Deus resolver um problema, a gente pede para Deus nos curar, a gente pede para tudo. A gente pede para Deus salvar nossa família, mas pouco a gente pede para a presença dele nos acompanhar. Pouco a gente pede para a presença de Deus se fazer forte do nosso lado. Então eu queria que você, que ama a Deus, que se importa com Deus, que você fizesse uma oração buscando a presença. Eu já faço isso todo dia, mas será que Deus te ouve com sua arrogância? Será que Deus te ouve com tanta raiva que você tem do seu vizinho, do seu próximo? Será que Deus, a Bíblia diz que quando a gente vai dizimar, a gente tem até que pedir perdão a quem a gente está com raiva. Imagine, a Bíblia diz em Pedro que a nossa oração não é ouvida quando a gente está brigado com a esposa. Imagine. Eu queria que você fosse sincero para Deus. Se o que interessa para você é a presença, que você busque a presença. Mas se é o favor, continue buscando, Ele vai te dar. Mas eu não sei se Ele vai te dar a salvação. Então eu queria que você se colocasse sobre os seus pés, ou ajoelhasse, faça o que você quiser. Mas que você fizesse uma oração a Deus. Uma oração de dizer: Senhor, eu sou muito favorecido, mas eu não darei mais nenhum passo esse ano sem a tua presença. Não farei mais nada, porque a gente não sabe nem o dia nem a hora que nós vamos morrer. Eu não sei. Eu posso estar com o pé na cova, por que não? Por que não? Diz que quando o pastor prega uma mensagem dessa, daí geralmente ele morre em seguida. Eu não vou morrer não, mas se eu morrer eu vou para o céu. Tenha certeza disso. Mas eu quero que você tenha a presença. Então faça do seu jeito. Mas nós vamos orar em favor da presença do Senhor. Queria que você orasse a Deus, que você buscasse ao Senhor de todo o teu coração. O Senhor será favorável a você. O Senhor vai concluir a obra dele na tua vida, porque ele não tem